Amém, queridos. Boa noite, amados. A graça e a paz. Amém. Louvo a Deus por essa aliança tão preciosa, tão singular e significativa na minha vida. Apóstolo Rogério, pastora Cris, muito obrigado por todo o carinho, por toda a família, todos os pastores. A gente já é meio de casa, né? Eu louvo a Deus por isso. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor César, meu amigo. Que bom vê-lo. Te amo, lindão. Fiquei feliz em ver você. Louvado seja Deus por isso. Queridos, esse ano, quando terminou esse ano, o Senhor me fez entender algo para que eu pudesse estudar esse ano, para que eu pudesse trabalhar esse ano. E durante esse ano Deus tem me ensinado muito a respeito de um tema na Bíblia. Eu gosto muito de olhar a Bíblia tematicamente. Eu gosto muito de olhar a Bíblia através de alguns princípios. Houve um período da minha vida em que Deus começou a trabalhar muito comigo a questão de autoridades. Outra questão, alianças. E eu fui vendo ao longo da Bíblia que todos esses princípios, você vai descobrir eles ao longo da jornada da Bíblia Sagrada, na vida dos personagens, na história, nos fundamentos. E esse ano, de uma maneira especial, Deus começou a mexer muito comigo a respeito de recomeço. E no final do ano, Deus me deu uma palavra muito clara, muito específica a respeito de pregar esse ano e ser uma voz e declarar recomeços. E, naturalmente, nós precisamos recomeçar. Depois de 2 anos, praticamente entre vai e vem, paralisa, começa, sabe? Recomeçar é algo necessário. E Deus tem falado muito ao longo desse ano comigo. Eu comecei a pregar uma série de mensagens na igreja sobre isso. Acho que já estou na 13ª ou 14ª mensagem a respeito do assunto. Estive em Anchieta no final de semana passado, pregamos um pouquinho sobre isso, falamos um pouquinho sobre um aspecto do recomeço da vida de Pedro. Eu quero dar um pouco de sequência àquilo que tem sido para mim uma revelação para esse momento. Interessante que eu, no caminho daqui pro hotel, conversando com o pastor Rogério estava dizendo assim: isso tem tudo a ver com o Shemitah. E aí, aquilo me chamou a atenção, eu não tinha nisso. E eu fui para descansar, mas não aguentei. Aí comecei a estudar. Aí comecei a tentar associar o que tem a ver com o Shemitah com o recomeço. Porque quando o apóstolo traz uma palavra, você tem que levar em conta. Não é qualquer pessoa que está falando. Tem que bater continência. E eu não sou bobinho, Ele soltou uma pérola e eu fui atrás. Querido, deixa eu ensinar uma coisa para você. Quando você reconhece a unção do homem de Deus, palavras são sentenças que podem transformar o seu entendimento a respeito de um assunto. Sabe? E um pouco de tempo que eu tive à tarde ali mexendo com isso, sabe? Quantas coisas fui edificado só com essa informação. Sabe, Shemitah tem a ver com recomeços. E eu não vou fazer nenhum estudo sobre isso, nem vou pregar sobre o assunto, mas pegando essa linha, Shemitah tem a ver com recomeço. Você já deve ter ouvido e vai ouvir ainda durante esses dias que o Shemitah tem a ver com o tempo de descanso da terra, uma ordem que Deus deu para o povo, onde no sétimo ano a terra precisava descansar. E eu comecei a ler, e o Senhor começou a depositar algo em mim. Um dos aspectos, não é só isso, um dos aspectos pelo qual a terra precisava descansar é que ela ia ter que recomeçar. Sabe, a terra precisava de um tempo de descanso, porque seria feito um plantio novamente. Isso é recomeçar. Recomeçar é fazer novamente. Recomeçar é estabelecer algo que ficou parado por um tempo. E quando eu estava lendo um pouquinho a respeito do porquê Deus pediu isso, existem fundamentos técnicos pela qual a terra que é trabalhada 7 anos, naturalmente, não espiritualmente, e ela tem o seu tempo de descanso, ela tem tempo de se refazer. Naturalmente ela consegue se refazer, sem que haja nenhum investimento nela. Só o fato dela descansar aquele tempo, esse tempo sabático da terra, ela já volta
ela já volta a construir, sabe, alicerce suficiente para que a planta que vai ser lançada, a semente que vai ser lançada nessa terra depois do descanso, ela tem um recomeço muito mais acelerado. Eu comecei a ver, inclusive, a história de alguns lugares que praticam isso. Eu fiz o dever de casa hoje à tarde. E eu percebi que, na verdade, esse tempo do Shemitah, esse tempo do recomeço, quando Deus estabeleceu, não foi por capricho, não foi para querer ser obedecido, é porque existiam fundamentos que nos beneficiariam. O que Deus está dizendo é que quando nós entendemos esse princípio e nós damos a esse tempo de descanso, nós recomeçamos de maneira acelerada. Ou seja, aquilo que você vinha fazendo, a produção da terra em 6 anos. É interessante, depois você vê sobre isso. Eu não entendo de agricultura, mas eu li sobre isso. Depois de 6 anos, a terra está cansada. E ela começa a produzir com mais dificuldade. Por isso precisa adubá-la com adubos artificiais. Você precisa colocar uma série de coisas que não pertencem à natureza da terra para forçar ela a produzir. E Deus está dizendo assim, não precisa disso. Basta você obedecer uma ordem. Ouça, basta você obedecer uma ordem. E quando você obedece a ordem, sabe, o teu recomeço, ele vem de forma acelerada. E o que eu venho dizer para você nessa noite é que Deus está começando algo na nossa vida de forma acelerada. Esse ano, você vai começar a viver coisas de forma acelerada. Você vai conseguir fazer coisas num tempo muito menor do que você pode imaginar. Simplesmente pela obediência. Pela obediência que você vai estabelecer. Eu quero hoje tirar um personagem como exemplo, a história dele, para a gente trabalhar um pouquinho. Quero hoje conversar um pouquinho com vocês sobre a vida de Neemias. Eu vou pegar um aspecto, uma fase da vida dele. Eu queria que você me acompanhasse. Neemias capítulo 2. Neemias capítulo 2. Eu vou ler na Nova Versão Transformadora, a NVT. A partir do verso 1 diz assim: no mês de Nissan, no 20º ano do reinado do rei Artaxerxes, eu estava servindo vinho ao rei. Nunca eu tinha estado triste em sua presença. O rei me perguntou: por que está o seu rosto tão triste? Você não parece doente. Deve estar profundamente angustiado. Fiquei com muito medo, mas respondi: que o rei viva para sempre. Como meu rosto não pareceria triste, a cidade onde estão sepultados os meus antepassados está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo. O que você deseja que eu faça? Perguntou o rei. Depois de orar ao Senhor dos céus, respondi: se lhe parecer e se for favorável a mim, seu servo, peço que me envies ajudar para reconstruir, recomeçar, reativar a cidade onde os meus antepassados estão sepultados. O rei, com a rainha sentada ao seu lado, perguntou: quanto tempo você ficará ausente? Quando voltará? Respondi ao rei: quanto tempo ficaria ausente? E ele atendeu o meu pedido. Disse também: se lhe parecer bem, gostaria que o rei me desse cartas para levar aos governadores das províncias a oeste do rio Eufrates, com instrução para que me permitam que eu viaje em segurança por seus territórios, até chegar em Judá. Peço ainda que o rei me dê carta para levar a Asaf, administrador da floresta real, com instruções para que me forneça madeira. Precisarei de material para as vigas das portas da fortaleza junto ao templo, para o muro da cidade e para a minha própria casa. O rei atendeu a este pedido. Agora preste atenção: pois a bondosa mão de Deus estava sobre mim. Repita comigo: a bondosa
mão de Deus estava sobre mim. Pai, obrigado pela tua palavra. Que nesta noite a tua palavra, como uma semente, ela encontra um coração fertilizado, preparado para receber a semente, e que ela possa produzir segundo o propósito do Senhor. Levanta a mão e diga assim: o meu coração é uma terra fértil, e eu declaro a palavra do Senhor como uma semente, ao cair no meu coração, roubada, não será roubada, não será sufocada, não será distorcida, mas encontrará um coração apropriado, uma terra fertilizada, descansada, para recomeçar, em nome de Jesus. Amém. Queridos, deixa eu fazer uma breve introdução para você entender o contexto da história de Neemias. O povo havia se afastado de Deus por um longo tempo, e entre os muitos pecados que a nação de Israel cometeu, um dos pecados foi que eles não obedeceram a ordem de descansar a terra no 7º ano. Passou-se várias gerações e eles esqueceram daquilo que Deus havia instruído ao povo, que a terra deveria descansar no 7º ano. Com isso, ao longo do tempo, Deus então levantou o profeta Jeremias, pela desobediência do povo em cumprir o Shemitah, em cumprir essa obediência ao descanso da terra. E eu quero dizer para você, por que descansar a terra? Não é só pelo princípio ecológico, não é só pelo fortalecimento da terra. Uma das coisas que me chamou a atenção quando eu orava hoje à tarde, eu estava perguntando para Deus, sabe, por que é que o Senhor ficou tão zangado, ao ponto de trazer uma punição tão severa pelo povo não cumprir o Shemitah? E Deus falou assim, sabe, só cumpre o Shemitah quem tem fé. Deixa eu explicar para você, por que Deus falou isso comigo? Porque quem tem coragem de trabalhar 6 anos e ficar 1 ano sem trabalhar? Eu vou repetir. Quem tem coragem de trabalhar 6 anos, fecha a porta da sua empresa e fica 1 ano sem trabalhar? Só um louco, naturalmente falando. Ou um obediente espiritual. Eu não estou dizendo que nós vamos fechar a porta da nossa empresa a cada 6 anos. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que Deus havia dado uma palavra de que se o povo cumprisse este princípio em relação à terra, por favor, entenda, não distorça o que eu estou dizendo. Se o povo cumprisse esse princípio em relação à terra, eles não passariam necessidade. Então, quando o povo descansava aquela terra por 1 ano e eles não produziam, eles começaram a ver milagres de Deus produzindo por eles. O Shemitah nada mais era do que um desafio de fé, de que Deus proveria a eles, ainda que eles não fizessem aquilo que eles têm que fazer. Nada mais era do que um desafio de fé, em que aqueles homens precisavam acreditar que naquele ano, por obediência a Deus, eles seriam supridos. Em outras palavras, só descansava 1 ano a terra quem acreditava que o Senhor da terra daria a produção que a terra não ia dar. E Deus começou a ministrar muito claramente que o que entristeceu Deus não foi só a desobediência no princípio, falta de fé de que Ele era provedor. Meu Deus, presta atenção. O que tirou de Deus e levou Deus a levantar o profeta Jeremias e traçar uma profecia contra a nação de Israel, não foi simplesmente o fato deles só desobedecerem uma palavra, mas o porquê desobedeceram. Eles desobedeceram aquela palavra porque eles não acreditavam que Deus que disse que faria, faria. E aqui começa um princípio na nossa vida. Muitas vezes, algumas coisas que nós deixamos de fazer é porque nós não cremos que Deus vai fazer. Deixa eu dar um exemplo. Talvez o mais simples e o mais difícil. Dizimar. Ofertar. Ao longo de 40 anos, 40 e poucos anos de ministério, eu tenho descoberto que as pessoas, elas não dizimam porque elas acham que vai faltar. Elas não dizimam porque elas não acreditam que se você viver com 90%, você vai ter mais do que se você viver com 100%.
Então você deixa de fazer algo que Deus estabeleceu como princípio, porque você não acredita que aquele princípio vai reproduzir aquilo que Deus disse que reproduziria. Por que você não dá dízimo? Por que eu não daria dízimo? Sabe, porque eu prefiro confiar nos 10% que está na minha carteira, do que confiar que esses 10% vai produzir uma provisão maior até do que os 90%. Eu dei um exemplo do dízimo que é mais fácil de entender. O que estava acontecendo com isso é que Deus olhou para aquele povo, e aquele povo não acreditou que aquele ano de descanso, ele produziria, mesmo que a pessoa não plantasse. E aquele negócio começou a mexer comigo, que Deus falou assim: não foi exatamente isso que aconteceu quando o povo estava no deserto, caminhando no deserto. A Bíblia Deus deu uma ordem, que o povo viria cordonizes e cairia maná do céu todos os dias. Você pegar e comer o maná do céu, todos os dias. Mas no 7º dia você não podia fazer nada. No 7º dia você não podia cair. E você conhece a história bíblica. As pessoas não acreditaram que no 7º dia eles iam ser providos. Então chegava no 6º dia, eles pegavam mais do que eles precisavam, porque eles não acreditavam que Deus ia mandar para o 7º Shemitah. Isso levantou uma ira de Deus. E a Bíblia diz: vocês não confiam em mim não? Que Deus decidiu deixar. E mandou tanto que apodreceu. E eles não aguentaram de tanto comer. O que está por trás da desobediência é mais do que desobedecer um princípio. É não acreditar que falou, estabeleceu o princípio. Ele vai cuidar de você. Você não entenda normalmente o que está acontecendo. Eu quero começar essa mensagem dizendo para você, sabe, obedecer a Deus é entender que ainda que a nossa mente e a nossa natureza não entenda algo, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E se eu não confiar e tentar dar o meu jeitinho, porque eu acho que Ele não vai fazer, eu só estou dizendo assim: eu não confio em Deus. O que está por trás da desobediência do Shemitah na época de Jeremias é que o povo estava dando uma demonstração clara de que não acreditava que Deus poderia ser o provedor deles. Em função disso, Jeremias estabelece um princípio, e Jeremias estabelece 70 anos de cativeiro. 70 anos de cativeiro. E o povo é levado à Babilônia, e ali na Babilônia eles ficam por 70 anos. E a Bíblia diz que, passados 70 anos, Daniel, um dos cativos que entrou como jovem, e a Bíblia diz lá em Daniel capítulo 9, que ele entendeu pelas escrituras. O que ele fez? Ele fez conta. Daniel capítulo 9, versículo 2 vai falar sobre isso. E Daniel, lendo as escrituras, fez as contas e percebeu que os 70 anos do exílio babilônico estavam chegando ao fim. Daniel, então, lendo os livros, fazendo as contas, entendeu que o juízo estava terminando. Agora preste atenção. O que Daniel fez? A partir do versículo 2, a Bíblia diz que Daniel começou a orar, começou a clamar a Deus. Deus, esse juízo precisa terminar, porque esse povo precisa voltar a ser abundante, esse povo precisa voltar a ser livre, esse povo precisa voltar a ser restituído, esse povo precisa recomeçar a vida. Eles estavam no cativeiro há 70 anos, a cidade estava destruída, Jerusalém tinha sido destruída, os muros tinham sido destruídos, eles tinham sido queimados, os pobres ficaram lá, ficaram em grande aflição. Então Daniel começa a orar, Gabriel vem, traz uma palavra para ele. Você lembra da história? Gabriel traz uma palavra, o mundo espiritual se abre. Então Daniel começa a vencer através da oração, e aquela oração de Daniel começa a liberar o recomeço da nação de Israel. O que eu estou dizendo? É que a nação de Israel interrompeu algo que Deus estava fazendo por ela. E agora, depois de 70 anos, através da palavra e da oração, Deus recomeça com aquela nação. Deus dá àquela nação a oportunidade de recomeçar. Deus então sensibiliza o coração de Ciro, um rei pagão. E Ciro
lidera e libera um grupo para voltar para Jerusalém, para reconstruir Jerusalém, para recomeçar a cidade prometida. Nesse retorno é liderado por Esdras e por Salatiel. E eles então chegam na terra, eles chegam em Jerusalém, a cidade está destruída, o templo está destruído, e eles decidem lançar os fundamentos do templo. Depois você lê ali no livro de Esdras, e ele então começa a cavar e fazer os fundamentos do templo. Quando eles estão fazendo o fundamento do templo para recomeçar, animados para recomeçar, começa uma série de oposições, uma série de críticas, uma série de mentiras. Sanbalate, Tobias, Gesem começam a se levantar, começa a mentir. E aí, aquilo que eles recomeçaram foi interrompido. E agora então, eles estão em Jerusalém, não podem continuar, os fundamentos do templo tinham sido lançados. E agora, o que eles vão fazer? Eles decidem trabalhar para si mesmos. E eles começam a construir casas para si. A casa de Deus fica encostada, o templo de Deus fica encostado. E eles começam a trabalhar para suas empresas, para os seus negócios. E a Bíblia afirma que eles prosperaram muito, fizeram grandes casas, estavam muito bem sucedidos. E eles estavam muito fartos, e eles aprenderam a gostar disso. Deus levanta o profeta Ageu. E o profeta Ageu, ele vem e começa a denunciar. Deus chama para Ageu e fala assim: Ageu, diga para esse povo que aquilo que eles estão fazendo não está certo. Deus começa a falar através do profeta Ageu que Deus estava ouvindo a conversa que estava entre o povo. E a conversa era a seguinte: ainda não é hora, ainda não é tempo de edificar a casa de Deus. Por que eles falavam isso? Preguei sobre isso aqui numa das últimas vezes. Por que eles não queriam reconstruir a casa de Deus? Porque agora estavam preocupados em construir a sua própria vida. Eles estavam preocupados em construir as suas próprias casas. E o profeta Ageu começa a denunciar: vocês não entenderam que quando você prioriza a sua casa, não prioriza a casa de Deus. Sabe, tudo que você ganha é como saquetel furado. Você ganha muito e lhe falta muito. Você ganha muito e é pouco. Você come e tem fome. Você bebe e tem sede, porque você deixou a casa de Deus em segundo lugar. O profeta de Deus, Ageu, se levanta e ele começa a mobilizar o povo. E o povo então começa a edificar a casa de Deus. O povo entende, o povo se volta, o povo recomeça pela terceira vez. O povo recomeça o projeto da casa de Deus. A casa de Deus é edificada. A glória da segunda casa, a Bíblia diz, se torna maior do que a primeira. E aqui tem um princípio: toda a glória do recomeço é maior do que aquela que foi paralisada. Eu vou repetir: toda a glória do recomeço sempre será maior do que aquela que foi paralisada. Eu não sei aonde você parou, em que glória você parou, mas quando você decide recomeçar em Deus, tem algo muito maior do que aquela que você viveu até aqui. A glória do recomeço sempre será maior do que aquela que foi paralisada. Agora então, eles estão com um templo construído, uma grande festa, a unção de Deus, sacerdotes, tabernáculo, coisa mais linda do mundo. Recomeçaram. Neemias capítulo 1. Neemias estava servindo ao rei. E nesse período que Neemias serviu ao rei, veio dois rapazes, um deles chamava Anami. E ele chega e Neemias pergunta: Anami, como está o povo? Como está na Jerusalém? Por favor. A essa altura do campeonato, as casas estavam prósperas, os homens estavam prósperos, o templo estava construído, a glória espiritual da casa era maior do que a primeira casa. Mas aquele povo diz assim: sabe, o nosso povo está passando necessidade, sabe por quê? Porque não adianta você ter uma glória de uma casa extraordinária, não adianta você ter prosperidade se você não tem proteção. Eu vou repetir: não adianta você ter prosperidade se você não tem proteção para a sua prosperidade. A glória, a casa está estabelecida, a vida está próspera, mas as pessoas estão passando aperto porque não havia proteção. Os muros da cidade estavam derrubados. E quando essa informação chegou até Neemias, a Bíblia diz que Neemias se entristeceu profundamente. Neemias foi altamente impactado por aquela informação. Aquela informação jogou um encargo
uma responsabilidade sobre a vida de Neemias. Deus havia dado uma notícia para ele, e agora ele precisava dar uma resposta. Nessa noite, o Senhor vai te dar algumas informações e vai exigir de você uma resposta. Essa noite, Deus vai passar algumas informações. Isso vai demandar de mim e de você uma resposta. Eu quero pegar aqui algumas verdades, alguns princípios de ativações proféticas para um tempo de recomeço. Primeira verdade: tempos de recomeço. Tempos de recomeço. Se prepare para ser desafiado a deixar a zona de conforto. Repita comigo: tempo de recomeço. Diga assim: tempos de recomeço. É tempo de desafios para deixar a zona de conforto. Olha o que diz o versículo de número, olha o que diz aqui, o versículo de número 1. Estas são as memórias de Neemias, filho de Acalias, no mês de Querizeu, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, estava eu na fortaleza de Suzã. Deixa eu explicar alguma coisa. Quem era Neemias? Neemias nasceu no exílio. Neemias não era de Jerusalém. Neemias havia nascido na Babilônia. Neemias, ele era da geração que já estava no exílio. Neemias estudou na Babilônia. Neemias se formou na Babilônia. Neemias, ele conseguiu um bom emprego na Babilônia. Neemias se tornou chefe dos copeiros do rei. Ou seja, Neemias havia construído a sua vida na Babilônia. Neemias estava estabelecido, Neemias havia prosperado naquela terra. Só que quando Neemias ouve uma informação: olha, o que adianta você estar tão bem se existem necessidades e você não está fazendo nada por isso? Deixa eu colocar para você: todas as vezes que você está bem, os olhos da necessidade, Deus vai mandar alguém para te despertar. Todas as vezes que a sua comodidade com o teu sucesso não te incomoda com o insucesso do outro, Deus vai te mover da zona de conforto. Quem era Neemias? Neemias estava estabelecido. Neemias era um homem com um bom salário, com um bom cargo, com a vida estabilizada. E agora, Deus chega para ele e diz assim: Neemias, acabou a moleza. Deus te tira da tua zona de conforto, porque existe um projeto muito maior do que o conforto e a sua estabilidade. Sabe, queridos, quando a gente é chamado por Deus, quando a gente é convocado por Deus, quando a gente é instigado por Deus, a primeira coisa que Deus vai fazer, Ele vai começar a mexer por dentro de você. Ele vai começar a mexer por dentro de você. A primeira verdade é que Deus sempre vai nos tirar da zona de conforto para gerar conforto em alguém, para gerar conforto no reino, para produzir algo. Todas as vezes que você está acomodado, Deus é especialista em mexer com a tua comodidade. Já compartilhei com vocês e vou voltar a compartilhar. No melhor momento da nossa vida como empresário, nosso melhor momento da nossa vida, sabe, financeira, no momento mais confortável, Deus começou a mexer na minha zona de conforto. Já contei para vocês, nasci numa comunidade carente. Fui criado até 14 anos de idade numa favela no Rio de Janeiro. De lá para cá, diante de uma experiência com Deus, Deus me prosperou. E eu comecei a ganhar muito dinheiro, comecei a ficar muito bem. Mas eu tinha tido uma experiência, tinha feito um voto com Deus aos 15 anos. E Deus começou a me prosperar, me prosperar, e me prosperar, e me prosperar. E eu me lembro que no ano de 1992 para 91 para 92, eu vivi uma crise financeira muito grande. Tinha vivido muita prosperidade e comecei a ver uma crise financeira muito grande. E aquela crise cada hora estava pior, estava pior, estava pior. E um dia eu cheguei à conclusão, falei assim: já sei, Deus, já sei. Eu prometi ao Senhor que eu ia servir ao Senhor aos 15 anos de idade. E agora, eu não estou servindo mais ao Senhor como devia servir. Então, eu preciso voltar para o meu chamado. Eu sou Jonas. Aí cheguei: Deus, tá bom, entendi, Deus, entendi.
Eu estou aqui de volta, Deus. Tá bom, Deus, chega, eu não quero mais viver essa falência. Eu vou voltar para a minha vida. Voltar para o meu chamado. Sabe o que Deus falou comigo? Quero você não. Eu não trabalho passado. Na verdade, você não me quer. Você está dando errado na vida, você está fugindo para o chamado. Você está fugindo para o chamado. E eu entendi Deus falando claramente que aquela decisão, naquela hora, não era uma convicção, não era uma obediência ao chamado, era uma fuga porque estava dando tudo errado. E eu me ajoelhei e falei: o que o Senhor quer, Senhor, de mim? O Senhor falou assim: eu vou te levantar novamente. Em 6 meses Deus mudou a minha história. De 92 a 97 Deus me enriqueceu. Me perdoe a franqueza, é verdade. Eu fiquei rico. Vou repetir. Literalmente eu fiquei rico. Fiquei rico ao ponto de comprar um apartamento na Barra da Tijuca, de 6 metros quadrados, de frente para o mar. Fiquei rico, estava rico. Tinha quantos carros eu queria, fazia quantas viagens eu queria. E eu me lembro do dia que eu fui receber meu apartamento, lá na Tijuca. Eu subi, entrei naquela varanda, mar adiante, mar à esquerda, mar à direita. E eu, diante com aquela chave na mão, eu comecei a chorar. E eu falei para o Senhor: Senhor, como o Senhor é bom comigo. E eu lembrei de onde eu havia saído, da favela. E eu falei para o Senhor assim: o que darei eu ao Senhor? Está rindo? Eu falei: Senhor, o que darei eu ao Senhor? Por todo, espiritual pra caramba. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Quem não é grato e chora com um apartamento de 176 metros quadrados na Barra da Tijuca? Nascido na favela e 5 anos antes de estar quebrado. E eu desci lá constrangido, falei: Deus, como eu te amo, Senhor. Ai, como eu te amo, Jesus, obrigado, o Senhor é tão bom, Senhor. Olha o que você fez comigo. Encurtando a história, do apartamento onde eu morava, eu recebi, para onde eu ia para minha empresa, eu passava no túnel que dá na Rocinha. Houve um tiroteio, desviaram, eu fui pela Niemeyer. Até o dia de hoje, eu não sei como eu fui parar na favela do Vidigal, onde eu nasci. Quando eu vi, eu estava com um carro dentro da favela. Relógio de marca, caneta Montblanc no bolso, todo bonitinho, entrando dentro da favela. Aí eu percebi que era o Espírito que tinha me levado para lá. Eu parei o carro num lugar seguro, tirei um pouco as joias, balancei o cabelo, para ficar bem desarrumado. Saí do carro, sentei numa calçada, e de longe eu avistava a casa onde eu morei, já nasci. Naquela hora, eu voltei a falar: Senhor, o que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Aí na mesma hora o Espírito Santo falou assim: continua. E eu continuei: pagarei os meus votos e tomarei Naquela hora o Espírito falou comigo assim: continua. E o texto é: o que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? E o texto diz: pagarei os meus votos. E eu me lembrei que aos 15 anos de idade, no dia mais triste da minha vida,
eu tinha feito um voto ao Senhor. E ele disse: e tomarei o cálice da salvação. Eu falei: dancei. Eu entendi Deus falando comigo, que falou com Paulo: vou te dizer o quanto há de sofrer pelo meu nome. Enquanto eu estava sentado, refletindo naquilo, vem um jovem, bota a mão na minha perna, Rodolfo, cheirando a maconha, bêbado, sujo. Olhou para mim e falou assim: oi, Vara. Era meu apelido de criança. Oi, Vara. Aí eu olhei para ele e falei: tudo bem? Aquela história, ficou rico, não lembra dos pobres, tá? Cara bêbado, né? Chapado. Eu falei: o que é, cara? Ele falou assim: cara, me ajuda. Me ajuda. Tem 15 dias que minha mãe me expulsou de casa. Tem 15 dias que eu estou jurado de morte pelo tráfico de drogas. Eu não sei se eu vivo mais uma noite. Tem 3 dias que eu não como. E aí Deus falou assim: que darei ao Senhor? Que darei ao Senhor? De todo o coração, meu amigo Rogério, naquele dia, eu sabia que Deus estava mexendo na minha zona de conforto. Naquele dia, eu sabia que Deus estava não só me cobrando um voto que eu fiz, mas Deus estava testando quanto de verdade eu gostaria de ver as pessoas transformadas através da minha própria vida. Isso foi no dia 18 de maio de 1997. No dia 4 de julho, eu botei 5 empresas à venda. Eu tinha mais de 300 funcionários. No dia 4 de julho, assumi um ministério. E acabou a minha zona de conforto. Sabe o que eu estou fazendo aqui? Porque um dia, eu estava na minha fortaleza de Suzã, como Neemias, servindo e sendo servido. Eu estava servindo e sendo servido. Um dia eu estava como Neemias, bem sucedido, bom dinheiro, boa casa. Mas Deus falou assim: tem mais para você fazer. Sabe, deixa eu dizer para você, queridos. Para você recomeçar, Deus vai começar a mexer na sua zona de conforto. Deus vai te tirar desse lugar aonde você pensa em você, aonde você é o centro das suas decisões, aonde só você vive para você. A primeira verdade é que Neemias teve que tomar uma decisão. E quando Deus te mexe na sua zona de conforto para recomeçar, é porque Ele tem uma coisa muito maior para fazer do que você jamais imaginou viver. Só para você entender, queridos, eu trabalhei demais. Até aquela ocasião eu tinha visitado 4 países. Isso computando Paraguai como país. Né? Exterior, né? Paraguai exterior. Eu tinha ido a 4 países do exterior. Paraguai, Argentina, Canadá, Estados Unidos. Com 38 anos de idade. Com 45 anos de idade. Com 7 anos de ministério. Deus já tinha me levado por 17 países. O que eu quero dizer para você é que tudo que eu tentei fazer com o meu dinheiro, Deus me fez sem dinheiro. Quando eu decidi sair da zona de conforto. Eu descobri que quando Deus te mexe na sua zona de conforto, é para que você possa recomeçar, para que outras pessoas possam recomeçar através do seu recomeço. Quando Neemias decidiu recomeçar, não só a vida dele, mas a nação de Israel, Deus estava fazendo algo muito especial. Segunda verdade sobre a vida de Neemias. Nesse recomeço, eu gosto disso. Não ignore, ouça, não ignore o que Deus está falando através dos seus mensageiros.
Eu vou repetir. Quando você vem para uma festa como essa, Deus está levantando profetas nesse altar. E eles serão mensageiros para mexer com você. Agora eu descobri algo. Quando você está diante de uma palavra, tem duas coisas que você pode fazer. Uma, você pode fazer ouvido de mercador. Fingir que é com teu amigo do lado. E voltar para a sua vidinha. Ou você dá atenção para ver o que Deus vai fazer através da sua vida. Neemias podia ter ignorado a informação de Anami. Neemias podia ter ignorado aquela informação. Mas quando você está debaixo de um encargo de Deus para recomeçar, quando você está debaixo do encargo de Deus para poder transformar pessoas e vidas, pare de ignorar os profetas. Pare de ignorar os mensageiros. Não ache que aquilo que está falando é para o outro. Deus te trouxe nessa conferência. Sabe por quê? Porque Ele quer falar com você. E palavras que vão sair daqui são sentenças para transformar a sua vida. Não ignore os mensageiros. A terceira verdade que eu vejo no texto. A primeira, se prepare para ser mexido na sua zona de conforto. Segundo, se prepare para dar ouvido aos mensageiros. Quarto, não despreze os sentimentos que Deus vai colocar dentro de você para você tomar decisões. Eu tenho certeza, hoje à tarde, quando eu orava, que no fim desta convenção, desta conferência, Deus vai mudar a vida de muita gente nesse lugar. Enquanto orava, eu percebi algo no mundo espiritual. Eu não tinha entrado nesse lugar ainda. Que quando entrei aqui confirmou. Há nesse ambiente uma unção de mudança. Queridos, eu percebo Deus movimentando pessoas nesse lugar. Eu percebo Deus movimentando pessoas nesse lugar. Ouça, Deus vai te mover da onde você está. Interessante, estava conversando com o apóstolo Rogério um pouquinho antes de vir para cá. Eu estou vendo Deus movimentando algumas coisas da minha família. Eu estava compartilhando com ele um sentimento a respeito de uma filha minha, de um meu genro. E eu estava assim, indeciso. Aí eu sento lá e Deus usa a profeta menor ali. Ela fala assim: pastor, eu sou pequenininha, tamanho do botão. Carrego papai no bolso, mamãe no coração. Mas eu tenho algo. Você tem uma filha? Eu falei: tenho. Você tem um genro? Casada? Sim. Então se prepare, porque Deus está abrindo uma porta no exterior para ela. Sabe o que acontece, querido? Dê ouvido aos profetas e você vai prosperar. Dê ouvido aos sentimentos que Deus vai depositar dentro de você. Porque Deus vai começar a mudar você. Deus vai começar a mudar pessoas de cidade. Deus vai começar a mudar pessoas de posição. Deus vai começar a mudar pessoas de emprego. Deus vai começar a mudar. Deus me falou algo quando eu entrei aqui. Pessoas que estão lá atrás vão vir para frente. Ouça, pessoas que estão lá atrás vão vir para frente. Sabe o que é o Shemitah? É um tempo de descanso para recomeçar aceleradamente. Deus vai começar a movimentar pessoas. Não despreze o que Deus vai colocar no teu espírito nesses dias. Não despreze os sentimentos espirituais de Deus na sua vida. Mas em quarto lugar, ore para que Deus abra portas para você viver o recomeço. Eu amo Neemias, depois de orar, jejuar, chorar. A última coisa que Neemias fez, de joelho, foi dizer assim: Senhor, amanhã eu vou estar diante da autoridade. Neemias capítulo 1, os 2 últimos versículos. Que eu ache graça diante do rei, para que eu possa viver esse recomeço. Ele está dizendo: Senhor, abre portas. Abre portas para que eu possa fazer. Neemias capítulo 2. E agora eu vou entrar no texto que nós lemos.
Neemias foi mexido no seu recomeço. Neemias deu atenção à voz profética. Neemias deu atenção ao seu sentimento. E Neemias clamou a Deus que abrisse portas para que ele pudesse viver o novo. Capítulo 2, a Bíblia diz: estava eu servindo ao rei. E de repente, o rei olhou para mim e falou assim: por que está triste o teu rosto? Se isso não é enfermidade. Ouça bem, queridos. Deus vai começar a mover corações de pessoas que têm poder de decidir para mudar a tua história. Eu vou repetir. Deus vai começar a mover o coração de pessoas que podem decidir para mudar a tua história. Ouça bem, eu vou repetir. Deus vai começar a mover coração de pessoas para que elas possam tomar decisões que vão estabelecer o seu futuro. A Bíblia diz que quando o rei falou assim: porque está triste o teu rosto se não é doença. Há uma versão que diz assim: e eu percebi que o Senhor era com ele. Ouça bem, Deus está começando a movimentar pessoas que podem mudar o seu destino. Agora, quando isso acontecer, seja ousado. Seja ousado. Seja ousado. Quando Neemias percebeu que era Deus que estava movendo, a Bíblia diz que ele tomou coragem e falou: Senhor, como não estaria eu triste se os sepulcros da minha família continuam em ruínas, se meus parentes estão enterrados naquele lugar. E a Bíblia diz que o rei perguntou: o que você precisa? Nessa noite eu tenho uma palavra. Deus está mandando você dizer para você mesmo o que você precisa. A palavra de Deus para você hoje é: o que é que você precisa para cumprir o propósito profético da sua existência? Neemias sabia o que ele precisava. Neemias sabia que Deus estava movimentando alguém que podia mudar o seu destino. Mas ele precisava responder uma pergunta: de fato, o que eu quero? De fato, o que eu creio? Quando Deus começa a movimentar pessoas, seja ousado. Porque Deus vai fazer algo que você nunca imaginou que Ele ia fazer na tua vida. E quando ele percebeu que Deus estava movendo o coração do rei, para que ele pudesse recomeçar. Quando ele percebeu que Deus estava movendo o coração daquele rei, para que ele pudesse movimentar, ele falou assim: sabe, rei, eu preciso que o Senhor me libere. Eu preciso começar de novo. Eu preciso que o Senhor me dê um tempo. E ele percebe que Deus havia movido o coração do rei. E ele fala assim: quanto tempo você precisa? E ele estabeleceu um tempo. Mas ele percebeu que o favor de Deus, que a bondosa mão do Senhor era com ele. Ouça, eu profetizo que a bondosa mão de Deus está vindo sobre a sua vida. Eu profetizo que nesse tempo de Shemitah, de recomeço, a bondosa mão de Deus está vindo sobre a sua vida. Vai começar a surgir coisas do lugar de onde você não pensa. Vai começar a vir recursos de onde você jamais imaginou. Vai começar a entrar no teu caminho pessoas que você jamais pensou que entraria. Deus vai começar a colocar portais extraordinários na tua vida. Ei, o que mais você precisa? Essa é a pergunta da noite. O que é que você precisa? Essa é a pergunta. O que é que você precisa? Para mim, um dos grandes problemas do cristianismo é que as pessoas não sabem o que querem, por isso não recebem o que precisam. Ah, se eu quero te servir, eu também. E tem uma boa notícia, o teu vizinho também, o outro também, o outro também. Todo mundo quer servir a Deus, e quem não quer é tonto. O problema é o que você precisa para servir.
qual o propósito profético em que você precisa ser ativado nessa conferência? Por que que Deus te trouxe aqui? Ei, você não veio para uma festa. Você veio para mais que uma festa. Você veio para encontrar um propósito. Eu descobri algo com a vida de Saul. Muitas vezes tem gente que sai para buscar jumenta e encontra propósito. E eu não tenho dúvida que foi Deus que deu um susto naquela jumenta. Verdade. Aquela jumenta de Saul, eu tenho certeza que foi Deus que plantou ela. Porque Saul precisava sair para buscar uma jumenta. Mas eu queria encontrar um propósito profético. Porque a prova disso é que quando ele chegou lá, a jumenta já tinha voltado. Então não precisava buscar a jumenta. Eu tenho a notícia, você veio para uma festa buscar um jumento, mas vai sair daqui com um propósito profético. Deus não te trouxe aqui por acaso. Deus não te trouxe aqui por um acaso. O que é que você quer? O que é que você precisa? Aonde você quer chegar? Quem você precisa que Deus coloque no seu caminho para fazer o quê? Quando Neemias soube disso, ele percebeu que Deus havia colocado na frente dele a porta que ele precisava. E ele foi ousado. Ele falou assim, tá bom, você vai me liberar por quanto tempo? O tempo que você precisar. Ele falou, tá bom, o que adianta o senhor me liberar? Se na hora de voltar, eu vou passar pelo caminho, e quando eu passar pelo caminho, nas florestas, os reis vão me matar. Eu preciso que o senhor me libere, mas eu preciso que o senhor me dê cartas para eu passar com segurança. Aí o rei falou assim, está fechado. Quando Neemias percebeu que estava facinho, ele falou assim, obrigado porque o senhor me liberou, obrigado porque o senhor me deu carta para passar pela floresta, mas o que adianta o senhor me liberar, eu chegar lá, se eu tenho que construir e não tem madeira, então o senhor arruma madeira para mim? O rei falou, está aqui madeira. Aí Neemias olha e fala assim, tá bom demais, está facinho demais, obrigado, o senhor me liberou. Obrigado porque o Senhor agora me colocou um caminho aberto com segurança. Obrigado que o Senhor me deu madeira. Mas o que adianta o Senhor me dar madeira se eu tenho como carregar? E a Bíblia diz que o rei liberou, depois você lê, o rei liberou gente para poder levar para ele. Ele falou, está facinho. Obrigado que o Senhor me liberou. Obrigado que o Senhor deu segurança para mim. Obrigado que o Senhor me deu madeira. Obrigado que o Senhor deu carregador. Mas o que adianta ter madeira se eu não tenho carpinteiro? Ah, o rei deu carpinteiro para ele. Ouça, o que eu estou dizendo para você é que quando você está debaixo de um recomeço, debaixo de um favor, não será só Deus mexendo na sua movimentação, não é só Deus te tirando da zona de conforto, não é só Deus levando você a dar atenção. Deus vai começar a abrir portas de prosperidade, Deus vai começar a abrir caminhos para você, Deus vai começar a colocar pessoas na sua vida que vão patrocinar o projeto de Deus na sua vida. Shemitah é recomeçar de maneira acelerada. Viver o Shemitah é viver um tempo de aceleração. Levanta a mão e fala assim, até aqui tá bom. Tem certeza? Quem quer que eu continue pregando? Eu acho que você vai se arrepender. Se eu parar aqui vai ficar bom. Quer que eu continue? Você nunca vai recomeçar, mesmo que Deus abra portas, prover tudo para você, se você não aprender a lidar com os inimigos internos e externos da sua vida. Ainda posso parar. Estava tudo certo. Até que Deus precisava provar a convicção de Neemias de que Deus era com ele.
Neemias começa um poder de mobilização extraordinário. Entenda, Neemias está abençoado, Neemias está com recursos, Neemias está com madeira, Neemias está com carpinteiro. Neemias conseguiu mobilizar o povo para poder trabalhar com ele. Mas quando ele entra para recomeçar, o mundo espiritual se levanta contra ele. Sabe por quê? Porque se Deus é o Deus do recomeço, o diabo não quer deixar você recomeçar. E a primeira coisa que ele faz é colocar pessoas para te desanimar. A primeira coisa que ele faz é colocar gente para te descredibilizar. É colocar gente para questionar o seu chamado, para questionar a sua decisão. Você vai precisar aprender a lidar com os inimigos externos. Aqueles que vão confrontar a sua convicção de chamado. Aqueles que vão confrontar a sua convicção de que Deus é com você. E a Bíblia diz que se levanta 3 tipos de gente: Sambalate, Tobias e Gesem. Esses caras fazem um inferno na vida de Neemias. Fazem um inferno na vida de Neemias. E eles fazem de tudo para Neemias desistir. Mas eu tenho uma palavra para te dizer. Ainda que o inferno se levante, Deus é com você. Neemias estava debaixo de uma convicção. Neemias estava debaixo de uma certeza. Neemias estava debaixo de uma palavra. E ainda que tenham se oposto a ele em tudo. Chegar ao ponto de dizer assim: o que adianta você construir o que você está construindo? Não vai dar em nada. Uma raposinha vai passar por cima desse muro e vai derrubar o que você está fazendo. É inútil o seu trabalho. Deixa eu dizer para você, queridos, nada que Deus te pede para fazer é inútil. Não dê ouvido às vozes do inferno. Você vai sair daqui convicto que vai fazer alguma coisa. Você vai chegar para um Sambalate e ele vai dizer assim: tu tá maluco, rapaz? Você foi para aquela festa doida lá em Ribeirão? Você tá doido? Aquele apóstolo lá é maluco, rapaz. Aquele apóstolo é doido. Faz isso não. Não é Deus que falou com você não. Você vai largar sua zona de conforto, por quê? Você vai largar o seu comodismo, por quê? Pessoas vão se levantar para tentar te desanimar. Mas eu tenho uma palavra para te dizer: não dê ouvido às vozes do inferno. Aquilo que Deus falar com você aqui, volte para casa e não abra mão. Mas você vai ter que também lidar com os inimigos internos. Os inimigos internos. A Bíblia diz no capítulo 5 que os próprios irmãos começaram a falar assim: você está sendo injusto. E começa uma movimentação interna para poder desanimar Neemias. Enquanto eu lia hoje à tarde, enquanto eu orava hoje à tarde, Deus mandou fazer um ato profético nesse lugar. E eu queria que você se colocasse em pé, depois a gente termina de pregar. Queria que você ficasse em pé. E esse é o momento de um ato profético. Levanta a mão e diga assim: eu sou Neemias. Diga assim: eu sou Neemias. E eu sei que Deus me trouxe a esse lugar para mexer com a minha zona de conforto. Eu me comprometo a dar ouvido aos mensageiros e a palavra que vier deles. Eu me comprometo a dar ouvido aos sentimentos espirituais que será depositado na minha vida. Eu me comprometo a reconhecer as portas que Deus vai abrir para que eu possa entrar, recomeçar e fazer a diferença. Eu me comprometo a ser ousado. Eu me comprometo a ser prudente. Eu me comprometo a permanecer firme nesse recomeço. Eu não darei ouvido. Levanta a mão e diga assim: eu não darei ouvido
Agora mais alto. Eu não darei ouvido a nenhuma voz que tente me tirar daquilo que Deus está me levando a fazer. Eu me comprometo a não dar ouvido a situações externas, a críticas. Eu me comprometo a permanecer firme com aquilo que Deus vai me pedir para fazer. E a Bíblia diz que Neemias, ele permaneceu firme em cima daquela palavra. Ele permaneceu firme em cima daquele desafio. E eu vou terminar do jeito que eu comecei. Quando você decide obedecer a Deus, viver princípios do Shemitah, a sua terra, ela vai produzir de maneira acelerada. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de ir a Jerusalém. Mas um dos maiores impactos que eu tive quando cheguei em Jerusalém foi quando eu cheguei na cidade, na entrada da cidade, o ônibus parou no mirante. E todo mundo olhando a cúpula amarela, a cúpula dourada. E eu só consegui olhar os muros. Eu só consegui olhar os muros. E eu comecei a chorar naquele lugar. E minha esposa perguntou, você está emocionado por quê? Eu falei, porque só Deus, diante de uma palavra, levanta um muro desse 52 dias. Eu vou repetir. Só Deus, diante de uma palavra, levanta um muro desse em 52 dias. Eu vou terminar onde eu comecei. Quando você vive a obediência do Shemitah, a dependência, a crença, e você não faz nada além daquilo que Deus te pediu em obediência, o seu recomeço, a sua terra, ela vai produzir de maneira acelerada. É impossível qualquer força humana, com toda a tecnologia do mundo, levantar aquele muro hoje em 52 dias. Mas a Bíblia diz que ele levantou em 52, 56? 52, né? A Bíblia diz que eles terminaram a obra em 52 dias. E se a Bíblia diz, eu acredito. E eu vim aqui dizer para você que está entrando na sua vida um tempo de aceleração. 52 dias você vai produzir muito mais do que você produziu em toda a sua vida. Eu estou dizendo que nos próximos 52 dias, eu estou falando matematicamente, eu estou liberando uma profecia desse altar. Os próximos 52 dias, cronologicamente falando, os próximos 52 dias, Deus vai dar uma produção na sua vida. Deus vai acelerar a sua vida de maneira extraordinária. Aquilo que você não viveu nesse tempo, Deus está começando a liberar a sua vida. Eu queria que você agora colocasse a sua vida diante do Senhor. Eu convidaria você a se ajoelhar. Eu gostaria que nós tivéssemos um tempo de adoração. É um tempo onde nós vamos buscar ao Senhor. A minha pergunta é, tem um rei nesse lugar dizendo o que você precisa? Eu vou repetir. Tem um rei nesse lugar que pergunta,
o que você precisa para reconstruir o muro. Eu queria que você agora, diante do Senhor, apresentasse o que é que você precisa para cumprir o seu propósito profético. Eu não sei onde você paralisou. Eu sei que Deus está movendo portais para você recomeçar. Eu sei que Deus está movendo pessoas para você recomeçar. Nessa noite Deus me trouxe aqui com uma única palavra. Nesse recomeço, você vai viver aceleradamente o que você nunca viveu. Mas você precisa responder para o Senhor o que você quer que Ele te faça. Quando o rei perguntou para Neemias, Neemias, o que você quer? Neemias sabia. Neemias foi ousado. E tudo que Neemias precisou, Deus deu para ele. Apóstolo Rogério, eu vejo Deus liberando uma unção de prosperidade sobre este lugar. Eu vejo uma unção de avanço extraordinário nos ministérios, nas igrejas, nas famílias, nos negócios. Abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Deus está começando a tocar na tua zona de conforto. Novas sandálias Deus está começando a te chamar para projetar. Suportar Ainda que o você esteja ID. vivendo tudo que você quer, Pôs um Deus está anel muito maior. em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Senhor, nessa noite, aqui estão os teus filhos ajoelhados diante do teu altar. Aqui estão teus filhos que hoje dizem: eis-me aqui, muda-me, Senhor. Mexe onde precisa mexer, faça o que precisa fazer. E eu declaro provisão sobrenatural da parte do Senhor. Enche esse ambiente, enche este lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito sobre nós. Enche esse ambiente,
enche este lugar. Ainda de joelho do jeito que você está. Eu queria fazer um convite muito específico. Muito específico. Se você entende que Deus está te movimentando de maneira clara, objetiva, e você está precisando de portas, nessa noite Deus vai começar a abrir algumas portas para você. E se você é essa pessoa muito pontual, que Deus está fazendo isso, eu queria que você se levantasse do seu lugar e viesse aqui no altar, ficasse aqui de joelho aqui. Por favor, entenda. Eu não queria que todo mundo viesse. Eu queria quem entende que Deus está fazendo uma movimentação profética na sua vida. Se você percebe que Deus está fazendo uma movimentação profética na sua vida, e você está precisando de portas abertas para essa movimentação profética, venha para o altar. Eu tenho certeza que Deus te trouxe para esse lugar, porque nesse tempo Deus vai mexer em algumas áreas da sua vida, como Ele mexeu na área da minha vida. Apóstolo Jairo, por gentileza. Lindo Jesus, fale para o Rei quais portas você quer que sejam abertas. Fale para o Rei. Como eu amo seus caminhos. A Páscoa é o sangue sobre a porta. Lindo Jesus, há uma movimentação aqui. Eu cantarei a ti. O que posso te dar? Por tudo que tu és. Você me libertou e me curou. E tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Seu amor é pra sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Seu amor é pra sempre.
Lindo Jesus, e do meu coração, como eu amo seus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti. O que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. Eu vou te reerguer, Jerusalém. Em todo Eu vou restaurar sua glória para as nações. Justiça está em ti. Seu amor é pra sempre. E tu és bom. Em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Seu amor é pra sempre. Sempre o teu amor dura pra sempre. Teu amor dura pra sempre. Sua oração é a chave que vai abrir a Teu porta. amor Cumprirei meus votos. dura pra sempre. Fale com o rei. Fale com o rei. Teu amor dura pra sempre. O teu amor dura pra sempre. Teu amor, o teu amor dura pra sempre. Teu amor dura, porque tu és bom, Senhor. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti, amado meu. Teu amor é pra sempre. Tu
Teu amor é pra sempre. Teu amor dura pra sempre. Vamos ficar de pé, irmãos. Pra sempre. Homem com homem, mulher com mulher. Vamos ter mais um momento de oração uns pelos outros. Abençoe alguém. Semeie palavras. Libere palavras proféticas de novo tempo. Lutamos com armas de fé. Libere palavras de vida. E nada irá para ser bênção na vida das pessoas. Abençoe. Enquanto adoramos. Abençoe nesse novo tempo. Profetiza um novo tempo. Em meio às tribulações. No amor de Jesus. No amor de Jesus. O nosso Deus é vencedor. Nós o adoramos. Não fique sozinho, não fique sozinho. Ore com alguém. Vitorioso é, na tempestade está. Teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão. Teu trono acima está. Teu nome imutável é. O inferno não prevaleceu. E nada irá me impedir. Eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, a tempestade está. Teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão. Teu trono acima está. Deixa o Espírito fluir. Não cale a voz profética. Como um trovão, poderoso é. Há uma unção. Que veio ao céu, nós proclamamos. Grandioso como um trovão, impetuoso, poderoso é, grandioso é, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso é.
passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória, eu entrarei longe do santo dos santos. Não sei mais viver. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem mergulho na mirra ardente. Mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Oh, eu entrarei longe do santo dos santos. Sem mais viver. Oh, se eu passar, e se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória, eu entrarei longe do santo. Não sei mais. Levante suas mãos agora ao Senhor. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Oh, aceleração. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Glória, 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 glória. Oh, glória. Ora em línguas. Tem muita unção sendo liberada. Não é hora de você dispersar. É hora de você sintonizar seu espírito com os céus. Ora em línguas, ora em línguas. Liberações, liberações. O Senhor está entregando, está liberando, está derramando, te revestindo. Ele está entregando cartas para Neemias. Ele está entregando madeira para Neemias.
carpinteiros, obreiros. O que é que você quer mais, Neemias? Ora em línguas. E quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. quem já pisou no Santo dos Santos Em outro lugar não sabe viver. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Aleluia. Bem forte. Glória a Deus. Não movimenta não, fica quietinho. Eu já vou liberar vocês. Por favor, não movimente. Por favor. Por favor. Algo muito forte está acontecendo. Você crê nisso? Você percebe essa movimentação, essa atmosfera? Há uma unção. Jesus está aqui. Essa palavra veio para destravar nossas vidas. Então eu creio assim que esse tempo muitas coisas serão entregues aqui ainda. Os recursos serão entregues. Então não perca nada. Não perca nada. Seja o primeiro a chegar, o último a sair. É um evento curto, muito rápido. Amanhã, pela manhã, eu vou estar ministrando sobre portais. Depois o apóstolo Djalma vai dar continuidade. Depois o João Yuri vai estar ministrando novamente. Depois o Daniel Branco. À noite o Robert Dudo, lá de Gana, vai estar aqui. Amanhã vai ser um dia apostólico. Vão ser entregues amanhã. Então você se prepare. Quando o Senhor falou com Josué assim, olha, se prepare, porque amanhã eu farei maravilha no meio de vós. Então amanhã, aqueles que forem movidos por Deus, você vem assim com um espírito sensível a Deus, para anotar, para você receber o que Jesus vai entregar a você amanhã. Enche-me, Deus. Eu creio que o Espírito de Deus quer, Ele nos ama muito mais do que você pensa. E grandes coisas Ele vai fazer. Amanhã à noite, o Robert Dudo vai estar ministrando. Nós vamos começar mais cedo, para você que veio do trabalho. A noite vai ser aberta amanhã. Você pode convidar pessoas da sua célula. Nós queremos que você seja enriquecido pela palavra.
ministrado pelo Espírito. Deus está trazendo esses homens aqui. Deus está trazendo. Glória a Deus. Por último, lá naquele salão novo que está ali, tem um stand do PMC, é o Projeto Missionário Contribuinte. Isso também é espiritual. Conforme nós falamos, tem coisas que destravam a nossa vida. Nós pedimos uma contribuição de R$50, a partir de R$50, para você ajudar na escola de missões. Esse dinheiro fica lá, os meninos que administram, a Ellen, a Nanda que estão à frente. Você fazer uma oferta. Nós estamos renovando o ciclo, toda a festa da Páscoa. Você faz uma oferta de R$600, parcelados de 12 vezes. É um ano para abençoar. Nós temos hoje 30 jovens sendo treinados na palavra, no caráter, no relacionamento com Deus, que serão, irmãos, colunas do reino nas nações da terra. Nas nações. O apóstolo Djalma estava me compartilhando um projeto que eu fiquei assim, meu Deus, que coisa extraordinária, como Deus está levantando homens de propósito em vários lugares do mundo. Algo extraordinário que Deus está fazendo. Nós precisamos, como igreja de Cristo, porque esta obra não é feita por um homem, é feita pela oferta da viúva, pelo coração generoso. Estão entendendo? Então cada um, mas eu não posso. O que o Espírito moveu o seu coração. Mas, meu Deus, que palavra. A gente confiar em Deus, essa palavra do dízimo aqui, de você confiar em Deus, que é Deus que sustenta. Que é Deus que sustenta. Eu creio nisso, me movo nisso há anos. Eu creio nisso. Isso aqui vocês estão vendo que é resultado dessa fé. É Deus que move. Então, aquelas pessoas que o Espírito Santo mover para isso, como foi na oferta do tabernáculo, para você ajudar na manutenção da escola. São 30 jovens comendo. Você tem noção do que é isso? Os bichos é brabo. Eu falo, gente, para onde vai esse tanto de comida? É um milagre, irmãos. Eles têm o dom de fazer sumir a comida. Então nós precisamos da sua ajuda. Eu queria orar por isso. Fecha os seus olhos. Pai, o Senhor sabe do propósito desta escola. O Senhor sabe como nós temos nos movido, o Senhor conhece. O Senhor conhece como nós administramos, o Senhor sabe tudo. O Senhor sabe da nossa fé. E o nosso desejo é ver o Teu reino tocando pessoas que nós nem imaginamos que existem. Mas o Teu amor vai alcançá-los. As nações serão tocadas através da generosidade da Tua igreja. Fale ao coração daqueles que o Senhor quer mover para ajudar nesta escola, para ajudar estes jovens que estão deixando tudo, deixando todas as propostas do mundo para se prepararem para serem flechas incendiadas, que vão incendiar povos, tribos de várias localidades da terra. Abençoe a escola de missões, abençoe as finanças da escola. Abençoe, Deus, nos dando a sabedoria para gerir esses recursos com temor e tremor, em nome de Jesus. Eu oro também por aqueles que vão contribuir, que também são missionários, que o Senhor prospere de maneira sobrenatural cada contribuinte cujo coração o Senhor mover para isso. Nesse próximo ano, nesse próximo ciclo, que o Senhor traga provisões
sobrenaturais sobre aqueles que crerem nesta visão, para a glória do nome de Jesus. Abençoe cada família aqui. Nos dê uma noite reparadora na tua presença. Restaura-nos a força física e a alegria da tua salvação. Nós te agradecemos pela vida do apóstolo Djalma, por ele ter sido um canal do Senhor, um portal do Senhor, a boca do Senhor. Como o Senhor falou comigo essa noite, como o Senhor ministrou aos nossos corações. Muito obrigado pela vida dele, pelo coração, pela pessoa, pela integridade, pelo caráter, pela alegria que ele transmite, pelos projetos que o Senhor tem entregue a ele, pela fidelidade dele ao Senhor, ao seu reino, pelo amor que ele tem pela causa do Evangelho. E que o Senhor prospere, meu Deus, todos os projetos que estão debaixo do governo dele, para a glória do teu santo nome. Eu oro em nome de Jesus. Todos digam amém. E antes de finalizar, o meu amigo Altair, solteiro, rico, crente. Ele só não é bonito, mas ele é gente boa. Ele está tirando carteira, ele é um dos alunos da escola de missões. O Altair vai estar lá, se você puder ajudá-lo, adquirindo lá ele fez lá um salgado missionário e tal, para ajudar na carteira dele, que vai cumprir o propósito que ele quer servir ao Senhor. Amém? Ele é um dos alunos da escola, não tem renda ali, ele trabalha. Irmãos, tanto que o Altair trabalhou aqui para essa festa. Muitos trabalharam aqui para você receber o que você está recebendo. Pessoas viraram à noite, trabalharam além das forças. Deus vai recompensá-los, amém? Glória a Deus, Deus é bom. Você quer falar, Zé? No sábado, né? Ah, é verdade, glória a Deus. O Zelito está indo para o Peru. Glória a Deus. Irmão, se o Zelito casou, há esperança para você. Cadê o Bruno? Casamento do Bruno, né? Mari, cadê o Bruno, seu marido? Ele está com a filhinha dele, com o filhinho dele lá atrás. A gente ora amanhã então, tá bom? Eles estão fazendo 10 anos de casados. Irmãos, eu queria dar muitos parabéns para o Bruno, porque nós homens, para a gente aguentar 10 anos, nós merecemos. Sim ou não, rapazes? Sim, sim. Nós vamos apanhar aqui. Deus abençoe vocês. Amanhã, às 8 horas, estamos aqui para a intercessão, às 8h30. Dá um aplauso para Jesus. Glória a Deus. Acendam as luzes. Acende a luz.